que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara o cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade e vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade e vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Ajude hoje meu irmão para ser ajudado amanhã. Auxiliar ao próximo é ajudar a si mesmo. Existe sempre algo a doar, entregue o seu coração. Boa vontade, amor de verdade, trabalho e disposição. Jesus já doou sem distinção, procure ajudar o seu irmão. Aquele que coopera recebe bênçãos do coração. Sem caridade não existe paz, sem caridade não existe união, sem caridade não existe amor, sem caridade não há salvação. A qualquer hora, em qualquer momento, podemos auxiliar, vamos já. A qualquer hora, em qualquer lugar, devemos auxiliar, vamos lá. Sem caridade não existe paz, sem caridade não existe união, sem caridade não existe amor, sem caridade não há salvação. Sem caridade não existe paz, sem caridade não existe união, sem caridade não existe amor, sem caridade não há salvação. Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via,
e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva. Enquanto é dia, segue os passos do Mestre. Enquanto é dia, perenes caminhos de angústias e véus, venturas distantes aos confins dos céus, ao limiar das almas redimidas, deixai-nos contemplar este redil, suplicando pelas ovelhas perdidas. Ó, quando chegaremos a sorrir na libertação dos nossos erros, nos desterros de nossa cruz. Ó serafins, arcanjos que o céu nos enviou, anjos benditos, consoladores do Senhor, escutai o coro dos que choram e sofrem neste cinério de dores. Dai-nos o perdão das faltas cometidas, ampara-nos a senda, alívio aos corações, ao limiar das almas redimidas, deixai-nos contemplar este redil, suplicando pelas ovelhas perdidas.
quando chegaremos a sorrir na libertação dos nossos erros, dos desterros de nossa cruz. Ó serafins, arcanjos que o céu nos enviou, anjos benditos, consoladores do Senhor, escutai o coro dos que choram e sofrem neste cinério de dores. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. É com grande alegria que nos reencontramos, nos reunimos em mais uma noite para conversarmos e compartilharmos sobre os bens mais importantes que temos aqui nessa terra, né? Que são os ensinamentos e os exemplos de Jesus à luz da nossa doutrina bendita através da doutrina espírita. Na reunião de hoje vamos fazer o estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo, como de costume, em todas as noites das terças-feiras. Essa noite vamos tratar do capítulo 24, Não coloqueis a lâmpada sob o alqueire, especial os itens de 13 a 19, intitulado Coragem da Fé. Irmãos, é um chamamento muito importante na noite de hoje, para atinarmos, para reavivarmos a coragem através da fé. Vamos buscar os exemplos necessários para que possamos nos fortalecer no tratamento que está sendo iniciado neste momento. Para ao finalizar dessa nossa conversa, do passe, do tratamento espiritual e da fluidificação das águas ao final, possamos estar renovados e realmente termos encontrado com Jesus neste momento e modificarmos toda a energia que precisamos para o bem. Vamos começar com a leitura do Evangelho. E o texto que separamos hoje é de Mateus, no capítulo 24, item 13, do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante das pessoas, também o reconhecerei, e o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. E todo aquele que me renegar diante das pessoas, igualmente o renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. Então vamos todos fechar os olhos neste momento e buscar agora a conexão com Deus, com Jesus, através dos nossos mentores e guias espirituais. Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade maravilhosa e bendita de estarmos neste momento, neste local,
conversando sobre a doutrina espírita e conhecendo os seus ensinamentos, para que possamos nos preparar para esse planeta de amor em que estamos entrando, Senhor. Vamos buscar a convicção e a coragem na fé dessa noite, para que possamos auxiliar e contribuir com a sua obra ativamente, de uma forma raciocinada, inteligente e com a dedicação e amor que precisamos. Sem buscar as justificativas, Senhor, em terceiros, buscando primeiramente olhar para dentro de nós, para o nosso interior, nos conhecermos bem, para modificarmos as más inclinações, as más tendências que temos. Continue, Senhor, nos fortalecendo, que através do estudo e da dedicação possamos fazer a diferença na vida do próximo. Assim te damos graças a Deus e que seja iniciado o tratamento que estamos precisando. Assim seja. Queridos irmãos e queridas irmãs, essa vai ser uma noite de uma reflexão muito importante, e para o centro dessa reflexão nós vamos chamar o nosso mestre, modelo e guia, que é Jesus. E ao tratar da coragem da fé, não existe outro exemplo que chegue próximo de Jesus em toda a nossa orbe, em todo o nosso planeta Terra. Desde o momento da sua criação até a evolução, até o momento em que estamos hoje, participando dessa transição planetária, onde o mundo vai deixar de ser de provas e expiações, onde o mal vai deixar de predominar, de prevalecer na maioria das atitudes, e o amor vai começar a prosperar com mais força. Para isso, meus irmãos, devemos ativar essa coragem da fé e colocar o amor em prática em nossas ações e nossas atitudes, buscando a nossa compreensão e, primeiramente, a nossa reforma íntima que se faz tão necessária, né? Temos a mania de apontar os dedos, lembrando da brincadeira, né, que é tão importante. Quando apontamos um dedo, temos 3 que nos dirigem e nos apontam. Então, antes de querer que os outros melhores, vamos buscar essa nossa melhora. E nesta reflexão de evolução, nós temos Jesus como centro de toda essa transformação. E também compreendemos que temos 3 revelações divinas, né, prometidas por Deus, e Jesus veio para comprovar tudo isso e nos ensinar ao pé da letra, falando a língua que conseguimos compreender naquele momento. Então, vamos relembrar da coragem da fé na figura de Moisés na primeira revelação. Quando ele traz o judaísmo, a força da fé, né? O monoteísmo, acreditar em um só Deus e preparar todo o campo para a vinda de Jesus. Olha quantas provações não passou Moisés e lutou firme, e era um homem, como nós, como eu, como você, que está aí na sua casa, e lutou a vida inteira para que uma civilização que era bárbara, que não tinha conhecimento, que acreditavam em vários deuses, né, pudessem centrar seus pensamentos. A segunda revelação divina, extremamente importante, que vai ecoar por toda a eternidade dentro do nosso planeta Terra, é a vinda de Jesus. Seu infinito amor, seus exemplos e ensinamentos nos provou que a humildade e a caridade é o caminho da salvação e que devemos combater o egoísmo e o orgulho, tão simples assim, mas tão difícil de ser praticado a todos nós. Jesus veio e falava por parábolas, porque seria permitido àqueles que estivessem preparados naquele momento ter a curiosidade de buscar a compreensão através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, da sua convivência. E nem todos estavam preparados para aquele momento. E quando o terreno fosse preparado, viria o Consolador prometido, a nossa terceira revelação, que é a doutrina espírita. Esse Consolador tão necessário, que lá em meados de 1850, através do nosso codificador tão especial que é Allan Kardec, um espírito muito esclarecido que veio às margens terrenas, nos passar os ensinamentos necessários para aquele momento, e cá estamos nós, né? Alguns anos depois, algumas dezenas de anos depois, buscando essa compreensão e colocar essa prática. Hoje o Espiritismo é um percentual mínimo de toda a população, mas temos fé, meus irmãos, a responsabilidade nossa de buscar essa divulgação ao próximo, como Allan Kardec, através de todo o estudo que foi feito, dedicado na sua vida, quando começou a fazer essa pesquisa, nos esclarece através dos espíritos superiores, que o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas será o futuro de todas as religiões, pois predomina o amor e os ensinamentos de Jesus, tá? Então,
temos aí em cada revelação um exemplo. Vamos buscar na segunda revelação, no momento em que Jesus estava. Vamos finalizar com uma historinha importante. Mas vamos trazer agora a nossa imagem viva, o momento em que aquele centurião, quando Jesus passava próximo de Cafarnaum, né? E o centurião chega e fala: mestre, eu tenho um servo que ele está doente. E afirma para Jesus: o Senhor não precisa de ir lá, dê-me a palavra, que só de falar eu acredito que meu servo será salvo, e assim será feito. E Jesus explica, né, aos seus discípulos, às pessoas que o cercavam, que não viu em Israel tamanha fé como a deste homem. Então vamos buscar, né, essa fé do centurião, que comandava seus servos, que tinha, né, uma quantidade de pessoas a seu domínio, e que chamou a responsabilidade da fé confiando em Jesus, e que não era necessário Jesus lhe curar, é simplesmente dar a ordem, que ele saberia que isso aconteceria. Vamos relembrar também da história de Paulo, que tinha uma coragem e uma fé muito viva, tá? Mas era uma fé que não era raciocinada. E aí vem a grande diferença do amor de Jesus e de espiritismo. Paulo queria que as leis fossem cumpridas, né? Confiava em Deus, mas acreditava nas leis daquela época e perseguia aqueles que talvez, porque ele não tinha compreensão que Jesus era Filho de Deus e que estava ali para aquela transformação, e começou a perseguir todos os cristãos. E ele precisou de um momento na estrada, caminho de Damasco, com a presença que Jesus lhe aparece e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo fala, na época ele era Saulo, né? Depois ele foi batizado e se transformou como Paulo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E Saulo fala: o que queres que eu faça? E aí começa essa transformação, porque ele verdadeiramente, tudo que ele foi criado na vida, ele parou naquele momento e vou começar a raciocinar, porque a fé tem que ser inteligente, e esse é Jesus, é o Filho de Deus, e é ele que vai nos transformar através do amor. E Saulo, que tinha cometido várias atrocidades, se modifica, e olha a importância de Saulo para todos nós. Então, meus irmãos, vamos compreender que, independente de todos os erros que fizemos até este momento, basta a gente querer e ativar essa força interior, para que a gente consiga andar, percorrer o caminho de Jesus, sem ficar remoendo com as falhas anteriores. O contato com a doutrina espírita não vai nos modificar de uma hora para outra pela dificuldade que nós temos, mas se estudarmos, se buscarmos a instrução, nos conhecermos melhor, e buscar a vontade de mudar e contribuir na obra do amor, vamos conseguir, pois Jesus nos mostra, nos ensina: pedis e obtereis, tudo o que pedimos nós vamos conseguir. Então vamos buscar essa coragem da fé, para que a gente consiga compreender o título, né? Só para deste capítulo: não deixeis a lâmpada embaixo do alqueire, não colocais a lâmpada sobre o alqueire. O que é o alqueire? O alqueire é uma cesta, né? Antigamente, que era muito utilizada para medir os grãos, os cereais. Hoje também o alqueire é utilizado para medição de terras, mas enfim. Qual que é a conotação? O que quis nos dizer Jesus com isso? O alqueire é como se fosse uma lamparina com a luz, e aquilo vai clarear uma quantidade, né, de falta de luz, clareia uma boa quantidade. Quando você coloca o alqueire, você ofusca essa luz. Então, o que Jesus quer nos ensinar, o que Allan Kardec quer nos mostrar através do Evangelho segundo o Espiritismo, é que devemos fazer a luz do amor brilhar, resplandecer, buscando iluminar o caminho de quem se encontra na escuridão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos mostra, dizendo assim: se então, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, sempre as torna evidente à proporção que a humanidade está madura para recebê-las, mantendo-as reservadas e não sob o alqueire, não embaixo do alqueire. Todavia, as pessoas que as adquirem escondem-nas, quase sempre do povo, com o objetivo de dominá-lo. São esses que verdadeiramente depositam a luz debaixo do alqueire. Olha a importância disso, desse dizer, dessa explicação de Allan Kardec em 1850 e poucos, né? E aqui estamos passados 160 anos, mais de 170 anos, e estamos conversando e aprendendo.
Nós temos uma oportunidade única e maravilhosa e, com toda certeza, a mais importante de nossas vidas, o contato com a doutrina espírita para buscar a nossa reforma íntima e a nossa evolução. E é a nossa evolução que vai ajudar a evolução de todo mundo. Nós não conseguimos ajudar o próximo se não estivermos equilibrados, se não nos conhecermos verdadeiramente. E esse é o convite, tá? Então, que a gente faça essa luz do Espiritismo, esse amor dentro de nós brotar e não ficar guardado apenas para todos nós. É um chamamento para um chamado para uma grande responsabilidade que temos, de compartilhar o amor, porque se é consolador, se essa é a verdadeira cura, a espiritual, vamos assim divulgar o Espiritismo e levar essa luz para o máximo de pessoas possíveis. Emmanuel, através de Chico Xavier, esse grande exemplo da terceira revelação de coragem da fé, que é o nosso irmão Chico Xavier, no livro O Consolador, na pergunta 354, Emmanuel responde, a pergunta é, poder-se-á definir o que é ter fé? Então nós vamos compreender a fé e a coragem para fazer essas conexões. E Emmanuel nos responde, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, né? Eu acredito, mas afirmar, eu sei, eu tenho certeza, com todos os valores da razão, tocado pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Irmãos, não será fácil. Mas nós temos a oportunidade, nós temos todas as dificuldades que nós merecemos. A dificuldade e a doença são benditas. Precisamos agradecer muito por essa oportunidade de depurar o nosso espírito, esquecendo todos os maus que fizemos em outras vidas e apenas focando nessa. Olha a dificuldade que temos aqui, com tão poucas experiências mínimas, mediante a vida eterna que somos e que temos através da vida do Espírito. Então vamos fazer dessa oportunidade, com o contato da doutrina espírita, essa reforma interior, através, né, da amplitude da iluminação, seja pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. Não serão mares de rosas, mas não podemos desistir, pois é uma oportunidade maravilhosa. A maioria de nós, talvez todos nós, não sabemos o que fizemos lá atrás, mas para estarmos aqui, provavelmente boa coisa não foi. Pelas tendências que temos hoje, e se conseguirmos pensar, que é isso que o Espiritismo nos mostra, que hoje nós somos a melhor versão de todas as vidas que tivemos para trás, a gente para e reflete, meu Deus, o que será que eu fiz? Mas não podemos ficar estagnados nisso, temos que buscar a melhoria, né? Buscar compreender e buscar a solução, e a solução é o caminho, o exemplo, o ensinamento de Jesus tão simples, humildade e caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para a gente passar esse slide, tem uma música espírita infantil, que talvez seja uma das maravilhas de todo este mundo. E eu vou ousar cantar para vocês, por favor, não se importem com o tom, mas sim com o significado dessa música. É assim: fé, 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 de um grãozinho de mostarda, no coração que se guarda. Fé, 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 para ser bem respeitada, tem que ser raciocinada. A fé pequena que Jesus quer que a gente esteja, que seja guardada no coração, e para ser respeitada por todos, precisa ser raciocinada, não pode ser ignorante. E o Espiritismo nos mostra isso, porque é filosofia, uma forma de levar a vida, religião, porque é uma crença, não é isso? E é a ciência, ela é raciocinada, porque anda junto com a ciência. Tudo que a ciência vem comprovando, né? Muitas das coisas do Espiritismo já nos fala há muitos tempos atrás. Então confiemos e vamos saber utilizar e aprender com essa fé, que ela é raciocinada, que ela raciocina, ela não é impositiva, ela é pelo amor. Sobre a coragem, também no capítulo 24, não coloqueis a lâmpada sobre o alqueire, no item 15, Allan Kardec nos fala que a coragem de opinião sempre foi estimada entre as pessoas, pois há mérito em enfrentar perigos, perseguições, contradições e até os simples sarcasmos.
aqui como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Então, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Sempre há fraqueza em recuar diante das consequências da opinião própria e em renegá-la. Há casos em que isso constitui extrema covardia, equiparada a fugir no momento do combate. Meus queridos, vamos recalcular a nossa rota diariamente para Deus, diariamente para Jesus. Independente se hoje estamos recalculando e cometemos a falha, não vamos deixar de acreditar que vamos conseguir, pois nós sabemos, não é nós acreditamos, nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. E para ajustar a nossa coragem, vamos pensar no senso de justiça. Não existe sequer uma injustiça nesse mundo. Sabe por quê, gente? Vamos buscar as causas nessa vida. Vamos compreender a doutrina espírita, o que Jesus nos ensina através do espiritismo e de todos esses mandamentos. A nossa vida, todos os ensinamentos, a nossa vida, ela é eterna. Não existe injustiça, porque Deus é soberanamente justo e bom e jamais desamparará. Não sabemos o que vivemos lá atrás, né? A gente não pode voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo final. Então vamos fazer isso. Mas se a gente ficar preso só nessa vida, é claro que vamos analisar a injustiça com os olhos do homem, mas perante a Deus e na infinidade da vida do Espírito, ele tem todas as experiências. Hoje eu passo por uma, você passa por outra, amanhã passaremos por experiências diferentes, mas Jesus não concede fardos pesados para ombros leves, né? Ele vai colocar o fardo de acordo com o que você consegue passar. Tenha certeza, isso é importante para a sua evolução. E para a gente linkar essa justiça, não existe justiça se a gente não acreditar em reencarnação. Por quê? Por que eu tenho a qualidade de vida que eu tenho e eu tenho uma criança na rua daqui de baixo que não tem o que comer? Por que eu tenho a qualidade de vida que eu tenho? Eu tenho um jovem que ele morreu com uma doença, ou alguém foi assassinado, ou foi atropelado, ou uma bala perdida, ou um aborto. Tudo tem uma explicação. O que a gente precisa é compreender, mudar o nosso interior, colocar o amor, os ensinamentos de Jesus em tudo, para que a nossa depuração seja melhor e a oportunidade dos outros irmãos sejam também de evoluir, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, coragem, meus irmãos. E Jesus nos esclarece de combater essa covardia, né? Jesus combate essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, esclarecendo que, se alguém se vergonhar de suas palavras, ele igualmente se envergonhará dele, que renegará quem o renegou, que aquele que o confessar diante das pessoas, ele o reconhecerá perante seu Pai, que estás nos céus. Em outros termos, os que temerem se confessar discípulos da verdade, são indignos de serem admitidos no reino da verdade. Irmãos, vamos falar de Deus, de Jesus, do Espiritismo, com amor por todos os cantos, mas vamos falar principalmente através dos nossos exemplos, através da nossa reforma moral, porque ninguém convence a gente gritando ou impondo. O convencimento é feito pelos exemplos que vão arrastando as multidões. Assim possamos fazer, pois é Jesus que nos mostra. Se defendermos, se confessarmos, se falarmos dele, assim ele fará diante do nosso Pai que é Deus. Se não fizermos, ele também não fará, ele também renegará. Então a gente planta o que a gente colhe. Allan Kardec, no item 15, nos fala que perderão os benefícios da sua fé, porque é uma fé egoísta, aqueles que renegarem, né? Que não falarem de Jesus, não colocarem esse amor em prática, perderão os benefícios da sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, ocultando-a com medo para que não lhes traga prejuízo neste mundo, enquanto que depositando a verdade acima dos seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham pelo seu futuro e pelo futuro e pelos dos outros ao mesmo tempo. O nosso futuro é eterno, né? Eu me lembro quando jovem não tive o contato com a doutrina espírita, e Deus que me perdoe por isso, eu tenho que rir agora, né? Mas as pessoas falavam de Jesus, jovens de outras igrejas, e eu falava, meu Deus do céu, vamos aproveitar a vida. O que isso tem de importância agora? Depois a gente vê como é que é, vamos aproveitar a vida, é só essa. Meu Deus, graças a Deus, eu tive uma doença muito complicada,
que eu conheci o Espiritismo através da dor e me fez abrir os horizontes e a compreensão. E logo após essa doença, depois do contrato com a doutrina espírita, eu fiquei durante uns 8 anos vivendo o evangelho de forma exterior, assim, para os outros, achando que eu estava me enganando e não estava vendo a reforma íntima. E veio novamente o chamado, uma dor imensa, um grande presente de Jesus, para falar: rapaz, recalcula a sua rota. O que é mais importante em tudo é Jesus, são os ensinamentos, é o Espiritismo. Mas que a gente vai conseguir mostrar através do amor e do esforço diário. Então assim vamos buscar fazer. Assim será com os adeptos do Espiritismo. Você que está aí. Por conta da doutrina que professam, nada mais é que desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho. É a eles também que se endereçam as palavras do Cristo. Olha só, Jesus fala para a gente: eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Meus irmãos, nós temos que colocar uma sementinha de Jesus a cada segundo. E não buscar que a gente seja lisonjeado por isso, ou tenhamos os méritos aqui na terra. Não. E despretensiosamente, nem lá no céu a gente tem que ficar esperando. Temos que fazer porque esse é o caminho. Nós somos a centelha divina de Deus. Nós somos o amor e precisamos fazer isso, transbordar e deixar a nossa rebeldia secular de milênios para trás. É tempo de transformação. Talvez seja a nossa última oportunidade pelo amor. Então vamos valorizar a vida que temos, a condição, e agradecer por todas as dificuldades que passamos. Porque vamos compreender isso agora, amanhã ou mais lá na frente. O quanto antes é melhor. Então, incentivando a nossa coragem, Allan Kardec nos diz no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no item 5. Espíritas, estamos buscando ser espíritas, né, gente? Porque não é fácil, é muita responsabilidade, é maravilhoso. Não é fácil pelas dificuldades que nós temos, que nós mesmos criamos, pelo nosso ego, egoísmo, orgulho, vaidade. Mas Allan Kardec nos chama a reflexão, olha isso. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E a gente não ama o próximo se não nos amarmos. Então vamos buscar. E como que a gente se ama? Conhecendo as nossas falhas, as nossas dificuldades, melhorando para conseguir transbordar esse amor. Instruí-vos, eis o segundo. Pessoal, temos que estudar. Vamos compreender que a vida é uma escola. E essa escola é mais difícil de todos os tempos. Como numa escola normal, comum, um aluno não precisa estudar para conseguir passar de ano, para ele conseguir formar na educação básica, né? Ele não tem que estudar durante muito tempo e passar todas as séries. Assim é na vida. Não ache que a gente está de passagem, que eu posso deixar para estudar o Evangelho, a Gênese, o Livro dos Espíritos, fazer os cursos da doutrina espírita depois. Não, tem que ser agora. Precisamos dedicar, precisamos nos instruir, porque essa é a segunda orientação que nós temos, para achar essa coragem da fé. Então, primeiro, amai-vos, segundo, instruí-vos. E continua: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que além túmulo, né, na vida da erraticidade, na vida espiritual, que suponheis fosse o nada, a gente achava que morreu, acabou, né? Vozes vos clamam, espíritos nos falam, espíritos de luz, né? Tocados por Jesus, trabalhadores da obra de Jesus, seareiros de Jesus. Irmãos, nada perece, nada acaba, a não ser a carne, né? O Espírito continua. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Vamos buscar a renúncia, vamos buscar o melhor de nós e vamos compreender o pior que nós temos, porque juntos é muito melhor. E tudo é um chamamento para que a gente compreenda a direção que estamos indo. E todo momento a gente recalcule: opa, desviei, não tem problema, vamos voltar. Aí vamos buscar não errar os mesmos, né, erros de anteriores, vamos errar coisas novas, até que chegue o momento que a gente não erre tanto. Finalizando o estudo, do item 19, continuando, né, ou seja, que suporte corajosamente, que a gente possa suportar corajosamente as atribulações que sua fé lhe acarretar. Pois quem quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus.
enquanto que as pessoas que tudo perderem na terra, até a vida, em prol do triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio pela coragem, perseverança e abnegação. Entretanto, as que sacrificam os bens celestiais aos prazeres terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Irmãos, a nossa recompensa, o nosso foco não pode ser o bem material, não pode ser o dinheiro, as conquistas da terra, precisa ser os ensinamentos de Jesus, os bens celestiais, os bens espirituais. Nós precisamos interiorizar isso. Precisamos, através de quê? De amarmos, de nos instruirmos e de buscar combater as nossas más tendências e más inclinações. Vamos compreender aos que os cristãos passavam pela perseguição lá atrás e morriam nas arenas, atacados por leões, feridos gravemente, mas assim que estavam mortos na carne, estava ali Jesus e seus trabalhadores pegando um por um pela mão e falando: você fez, né? Você teve a coragem da fé, você fez o que precisava ser feito, vem aqui para a verdadeira vida. Olha isso. Agora imagina, vivemos um mundo material de mentirinha e não recalcular a rota para Jesus, não seguir os seus ensinamentos e chegar no plano de lá e não ser recebido por isso, muito pelo contrário, viver nas dificuldades, na lama, nas trevas, até que a gente depure tudo para que possamos ser recuperados e lá iniciarmos o estudo que temos a oportunidade aqui na Terra, que é isso, de conhecer a doutrina espírita, de conhecer tudo que Jesus nos mostra. E para finalizarmos a reflexão dessa noite tão maravilhosa, vamos trazer aqui a lembrança de uma passagem do Evangelho, enquanto Jesus caminhava em meio às multidões e aos discípulos, ele de repente para, pois antes de Jesus parar, né, vamos contextualizar, uma mulher que sangrava há 12 anos, vai de encontro a Jesus com a coragem da fé e somente toca nas suas vestes, na parte das suas vestes ali. Mas antes da gente compreender a reação de Jesus, vamos analisar o fato histórico. Naquela época de Jesus, uma mulher quando sangrava, né, quando ela tinha menstruação, ela era considerada impura por 7 dias e não deveria ser tocada. Agora vamos imaginar a dor dessa mulher que sangrava há 12 anos. 12 anos. Há 12 anos. E não vamos entrar no mérito por que ela não procurou Jesus antes. Cada um tem o seu tempo. Talvez se fosse eu poderia demorar 40, 50 anos ou não ter essa oportunidade, né? Porque Jesus passou pela terra 33 anos assim, né? Está sempre aqui entre nós, né? Não é que ele vai vir, gente, Jesus já está aqui entre nós. Mas na passagem dele física, foram 33 anos, essa mulher teve a coragem, renegou, deixou tudo de lado e foi ao encontro de Jesus, venceu a multidão abaixada, encostou Jesus, e Jesus de repente perguntou aos discípulos: quem me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos falam: mas mestre, como assim alguém te tocou? Olha quanta multidão, como a gente vai saber? E Jesus fala: alguém me encostou, pois de mim saiu virtudes. E ele chama a mulher, e a mulher se apresenta trêmula. Imagina, 12 anos de sofrimento, né, na terra, nas dificuldades que ela se encontrava mediante as pessoas, que ela era uma mulher impura, e ela encosta em Jesus. Será que todo mundo olhando com recriminação em Jesus? E ela é curada instantaneamente, né, no momento que ela toca. Jesus não usou seu magnetismo com ela, a fé dela, a coragem da fé. E é lógico, todo o fluido universal ali, todos os fluidos próximos de Jesus, fez com que estancasse aquela hemorragia, o sangramento parasse. E Jesus falou para ela assim: sede bendita, a tua fé te salvou, vai em paz. E assim Jesus falou com todos que ele curou, com a maioria, né, que ele curou: vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, e o único chamamento, o recado dessa noite principal é o seguinte: vamos fazer de tudo nesta vida, para que quando a gente passe para a vida espiritual, temos um mensageiro de Jesus com as mãos estendidas e que ele olhe para a gente e fale assim: sede bendito, a tua fé te salvou. Vamos fazer por onde? Vamos buscar a coragem que precisamos, a fé que temos para fazer o bem, através do amor. Nós vamos agora ao tratamento espiritual e à fluidificação das águas. Vamos fazer uma prece e já vamos iniciar esse tratamento. Divino e amado Mestre Jesus,
Agradecemos a oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos nesta noite, para iniciarmos verdadeiramente o tratamento espiritual em que estamos deixando para amanhã. Senhor, que possamos ser tocados e buscar a nossa responsabilidade com alegria, com paz, com sabedoria, compreendendo que cada pessoa tem uma forma de a gente falar. E para descobrir essa forma de falar com as pessoas, precisamos buscar e conhecer verdadeiramente como somos, o que temos que melhorar e sintonizar a nossa ligação com o nosso mentor para compreender verdadeiramente qual é o nosso sentido na Terra, buscando fazer com que tenhamos o desejo central de servir e não de ser servido. Abençoe o nosso lar. Abençoe, Senhor, as nossas angústias, as nossas dificuldades. Nos dê perseverança e, principalmente, nos perdoe, Senhor. Mas nós estamos no caminho e ainda vamos nos encontrar. Te agradecemos por tudo, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas.
Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.